Olá, meu nome é Ana Gabriela Araújo Martins. Vou apresentar o trabalho de conclusão no curso de Biomedicina com o tema proposto resistência bacteriana e o uso inadequado de antibióticos. Irei apresentar via smartphone utilizando para a passagem dos slides. Bem, as bactérias são micro-organismos que estão por toda parte, afetando não só a espécie humana, mas as plantas e os animais. Podendo se adaptar facilmente ao meio, essas bactérias são tanto benéficas quanto prejudiciais à saúde do hospedeiro. Com o avanço da medicina e a descoberta dos antibióticos, no decorrer dos anos, essas bactérias vêm adquirindo certa resistência a esses medicamentos, afetando diretamente toda a população, principalmente no ambiente hospitalar. O presente trabalho traz o seguinte questionamento: como atenuar essa problemática que vem afetando toda a população, principalmente no contexto hospitalar? Resistência bacteriana aos antimicrobianos. Criados há mais de 3,5 milhões de anos, as bactérias são um dos seres mais primitivos da Terra, tendo a capacidade de se adaptar facilmente ao meio e em condições mais extremas. Isso se dá pela sua estrutura genômica, uma vez que há o compartilhamento de genes entre si, adquirindo uma resistência natural a esses antibióticos e ao meio. Após a descoberta do primeiro antibiótico pelo inglês Alexander Fleming em 1928, a penicilina foi criada no intuito de combater infecções e até mortalidade na época. Os antibióticos geralmente entram em contato com as bactérias pela sua membrana celular, agindo principalmente no seu material genético. Com o passar dos anos, essas bactérias foram adquirindo mecanismos de ação contra esses antibióticos como forma de defesa. Dentre elas temos a bomba de efluxo, que tem como principal objetivo expulsar substâncias nocivas desses antibióticos, inibição de antibiótico por meio da produção de enzimas que modificam ou destroem a ação desses antibióticos, e alteração da permeabilidade da membrana externa, alterando ou perdendo a estrutura das purinas, possibilitando que a bactéria seja insensível a estes antibióticos. Aqui mostra perfeitamente os mecanismos de ação da resistência bacteriana aos antibióticos. O sistema da bomba de efluxo, expulsando as substâncias nocivas das bactérias. O mecanismo enzimático, onde pode tanto alterar quanto destruir a ação dos antibióticos na bactéria. Os ribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica da bactéria. Os plasmídios, que são moléculas de DNA que garantem a resistência natural dessas bactérias. A mudança de permeabilidade, alterando a estrutura das purinas e possibilitando a entrada dos antibióticos. E aqui também temos a alteração do sítio de ação do antimicrobiano, que é tornando o antibiótico inativo às bactérias. Atualmente, as bactérias mais comuns são a da tuberculose, pneumonia, sífilis, gonorreia e outros, estando cada dia mais difíceis de combater, sendo classificada como uma das maiores ameaças da saúde pública no mundo. No Brasil, a situação chega a ser alarmante, uma vez que o país está entre os 65 países com elevado índice de infecções e mortalidade. Com isso, as bactérias vêm sofrendo mutações a cada dia, se tornando-as multiresistentes e sendo denominadas como superbactérias.
Aqui mostra o desenvolvimento da resistência aos antibióticos. Aqui é uma colônia de bactérias classificando níveis de baixo a alto índice de resistência. Após o uso inadequado dos antibióticos, uma pequena parcela das bactérias é resistente e sobrevive ao medicamento, enquanto as mais sensíveis acabam sendo destruídas pelo medicamento. Essas mais resistentes acabam se multiplicando no organismo do hospedeiro e acabam criando novas colônias multiresistentes, impossibilitando a melhora do paciente. Superbactérias. As superbactérias possuem multiresistência a vários antibióticos. As mais resistentes são a Staphylococcus aureus, a Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosas e Enterobacter spp. A Staphylococcus aureus, ou MRSA, são uma das bactérias, das superbactérias mais resistentes, sendo resistente à meticilina, um dos principais antibióticos já criados na história da medicina, mas também são resistentes aos beta-lactâmicos e à penicilina, presente na meticilina. Para combatê-la, é utilizado a vancomicina, mas desde 1997 começaram a haver casos de resistência bacteriana a este antibiótico. Acinetobacter baumannii, resistentes a antibióticos pertencentes à classe das penicilinas, cefalosporinas, aminoglicosídeos e beta-lactâmicos. Para o seu combate são utilizados os antibióticos da classe dos carbapenêmicos, também já apresentando resistência a esses medicamentos. Enterococcus faecium, um dos micro-organismos mais preocupantes da multiresistência, porque todos os medicamentos já utilizados para o seu tratamento se mostraram ineficazes para a sua melhora, sendo resistentes a todos eles. Klebsiella pneumoniae. A Klebsiella pneumoniae é capaz de produzir várias enzimas. Uma delas é a KCP, principal resistência dessa cepa, assim como as beta-lactamases, que impedem a ação de antibióticos da classe dos beta-lactâmicos, elevando o número de casos de infecções e até mortalidade. Pseudomonas aeruginosas, capazes de ativar vários mecanismos de defesa simultaneamente, como a bomba de refluxo. Ela é caracterizada pela sua resistência cruzada, impossibilitando o tratamento eficaz por antibióticos. Enterobacter spp. Apresenta resistência a antibióticos que estão mais tempo para tratamento, como as aminopenicilinas. Com o passar do tempo, elas estão adquirindo mecanismos resistentes a novos antibióticos rapidamente. Dentre a mais eficaz está na produção de enzimas beta-lactamases e enzimas do tipo carbapenemases e de espectro estendido. O impacto da resistência bacteriana no ambiente hospitalar. A resistência bacteriana impacta diretamente no tratamento dos hospitais. A disseminação de novas bactérias multiresistentes no ambiente hospitalar estão principalmente nas alas de unidade de terapia intensiva, ou seja, nas UTIs, onde há a presença dos pacientes mais debilitados, estando à mercê das multiresistentes, ou seja, superbactérias. No Brasil, cerca de 70% das infecções hospitalares são causadas por bactérias e, por ano, em torno de 700 mil a óbito.
De acordo com a Anvisa, foram identificados cerca de 22.499 casos de infecções hospitalares transmitidas através da corrente sanguínea. Na tabela podemos observar que há predominância da Klebsiella pneumoniae nas UTIs adultas, acompanhadas das Staphylococcus coagulase negativa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter spp, Pseudomonas aeruginosa, Candida spp, Escherichia coli, Enterococcus spp, Enterobacter spp, outras enterobactérias, Serratia spp. Fonte Brasil 2016. Bem, devido a essa resistência cada vez maior, foram pensados e empregados estratégias para minimizar a disseminação desses antimicrobianos. Dentre elas está o Plano de Ação para a Resistência Antimicrobiana, desenvolvida pela OPAS, com o intuito do uso racional de antibióticos para uma melhor qualidade de vida da população e baixos custos para os hospitais, medidas básicas de higiene, principalmente a lavagem das mãos, capacitação dos profissionais de saúde, ou seja, aqueles que tratam diretamente com os pacientes mais debilitados nos hospitais, e passagem de diagnóstico correto para o uso racional de antibióticos e tratamentos de terapias alternativas, podendo assim haver um grande avanço para o combate dessas bactérias multiresistentes. Considerações finais. A resistência bacteriana, a gente pode observar que vem crescendo exponencialmente, afetando a população de todo mundo. Desta forma, o entendimento da sociedade é de suma importância, uma vez que os micro-organismos vêm evoluindo drasticamente e dificultando a melhora dos pacientes. Então, desenvolver novos antibióticos estão cada dia mais difíceis. Então, aplicando essas estratégias e sobre as pesquisas, permitiu alcançar os objetivos estabelecidos, fornecendo informações à sociedade como minimizar essa problemática. E é isso. Eu queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar concluindo esse curso ao longo dos 4 anos. Foram grandes desafios. Queria agradecer aos meus professores por sempre me apoiarem, me incentivarem, compartilharem o conhecimento até aqui. Os meus colegas de turma, o Gustavo, a Jéssica, a Isadora, a Poliana, a Mônica, que apesar de não estar mais nessa caminhada com a gente, mas se fez e faz presente, aos meus amigos e à minha família, que sempre me apoiaram, me incentivaram, me ajudaram, investiram em mim. Então sou grata a todos eles e sou grata por conseguir estar aqui hoje fazendo essa defesa. Espero que dê tudo certo. Obrigada e até mais.